Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 42. Salmo 42. Salmo 42 está escrito: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, a oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque estás abatido, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Quero pensar com vocês nesta manhã sobre o tema a quarentena da alma. A quarentena da alma. Nós estamos vivendo dias difíceis, desde março do ano passado, quando tantas pessoas gostariam de estar na casa de Deus e são privadas desse privilégio. Outras, talvez podendo estar na casa de Deus, privam a si mesmas desse privilégio. Esse Salmo 42 abre o que nós chamamos do segundo livro do Saltério. Vocês sabem que os 150 salmos estão divididos em 5 livros, como que o Pentateuco da salmodia, da poesia, interrompendo uma série de salmos de Davi. Quase todos os salmos, praticamente todos os salmos do primeiro livro são de Davi. E esse salmo composto, conforme está escrito aí pelos filhos de Coré, que eram cantores, retrata para nós o fato deste salmista estar exilado, estar lá no extremo norte de Israel, no sopé do Monte Hermon, e além de estar privado de estar na casa de Deus, louvando a Deus, liderando o povo de Deus na adoração e no louvor, o salmista ainda está encurralado por inimigos, que não têm a mesma fé, e que zombam de sua fé, e que o insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Passando a ideia de que Deus o havia desamparado, e que nem mesmo Deus podia salvá-lo daquela situação. Esse é o contexto, esse é o pano de fundo.
Essa é a moldura desta fotografia tão sombria e tão dolorosa. E é nessa conjuntura, queridos irmãos, que eu gostaria então de propor para vocês algumas verdades preciosas na exposição desta passagem. Primeiramente, vejamos o profundo anseio por Deus. E notem vocês que o texto não revela por que ele está exilado. O texto não retrata quais são essas circunstâncias que sobrevieram a ele, a ponto de estar privado, impedido de estar na casa de Deus, louvando a Deus. O texto nem mesmo menciona quem são esses inimigos, que chegam a ponto de esmagar os seus ossos, com palavras que ferem mais do que espada, perguntando e perguntando: o teu Deus onde está? O teu Deus onde está? Cadê Deus? Que não socorre você, que não ajuda você, que não tira você dessa circunstância. E é nessa conjuntura que ele, num cântico de exílio, enfrenta os seus inimigos, demonstrando o seu imenso desejo de estar na presença de Deus. Então, vejam comigo 4 fatos importantes nesse profundo anseio por Deus, relatado aí nos versos de 1 a 5. Primeiro, o clamor de uma alma sedenta, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei me verei perante a face de Deus? Ele é um homem do campo, e ele conhece a realidade desse território, e ele sabe o que é uma corça, ele sabe o que é esse animal tão veloz e tão rápido, sôfrega, esta corça correndo, sedenta, saquiosa, para abeberar-se, para encontrar uma fonte de água e dessedentar-se. E como esse animal sedento que saltita, que pula, que corre velozmente na direção da água para matar a sua sede, ele diz: assim é que está a minha alma, com sede de Deus, ansiosa por Deus, desejosa por Deus, do Deus vivo. É a primeira vez que essa expressão aparece nos Salmos, o Deus vivo. E ele vai dizer no verso 2, a minha alma tem sede de Deus. Ele não tem sede de dinheiro, ele não tem sede de riqueza, ele não tem sede de sucesso, ele não tem sede de fama, ele não tem sede de prestígio, ele não tem sede de prazeres, ele não tem sede das coisas do mundo, ele tem sede de Deus. Amados irmãos, é curioso que ele mencione o seu anseio por Deus, recorrendo àquilo que é mais vital para a vida, que é água. A água é mais urgente que o próprio alimento. Você consegue passar alguns dias sem comer, você consegue jejuar, mas quando chega a sede, ela não pode ser mais protelada, ela não pode ser mais adiada. A sede vai consumindo você, vai esmagando você, vai estiolando você, a sede mata você. E ele está dizendo, é com essa intensidade, com essa prioridade, é que a minha alma anseia por Deus. Até que ponto a nossa alma tem esse tipo de sede? Até que ponto aqueles que estão em quarentena estão desejosos da presença de Deus? Talvez um dos grandes riscos da nossa geração, irmãos, é que muita gente que foi privada de estar na casa de Deus, ou impedida de estar na casa de Deus, está se acomodando, está se conformando, está como que uma luz bruxuleando, apagando o seu fervor, o seu entusiasmo, a sua alegria, o seu prazer, a sua necessidade, a sua vontade de estar na presença de Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus. Mas em segundo lugar, note comigo o sofrimento desse exilado no versículo 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está?
Vejam vocês que, assim como ele rotineira e costumeiramente se alimentava, agora ele se alimenta de lágrimas. Porque ele está privado de ir à casa de Deus, porque ele está privado do culto público, porque ele está privado dos louvores a Deus, das festas que eram celebradas a Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus. E se não bastasse essa ausência do culto coletivo, do culto público, se não bastasse a dor que ele tinha, a saudade que ele tinha da casa de Deus, ainda as circunstâncias diversas levavam os seus inimigos a perguntarem para ele: o teu Deus onde está? Cadê o seu Deus? Por que você está passando por essa? Por que Deus não age? Por que Deus não intervém? Por que Deus não socorre? Por que Deus não debela esse mal? Esse é o sofrimento do exilado. Mas em terceiro lugar, olha comigo a recordação saudosa que ele descreve no verso 4. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele era alguém responsável pela adoração na casa de Deus. Ele traz à sua memória as melhores imagens do passado. Ele recorda os tempos mais áureos da sua vida espiritual, quando ele liderava caravanas e caravanas nas festas à casa de Deus. Procissão e mais procissão, gente e mais gente, multidão e mais multidão. E ele liderando esse povo à casa de Deus, cantando, adorando, celebrando, festejando. Eu quero encorajar você que está aí nos acompanhando, e os irmãos que estão aqui, a puxarmos o fio da nossa memória. Quem sabe você já teve tempos na sua vida espiritual, você era muito mais vibrante do que é hoje. Você tinha muito mais entusiasmo em estar na casa de Deus que tem hoje. Quando falava para você: vamos à casa do Senhor, você dizia: eu estou feliz por isso, vamos sim. Quando você compreendia que um dia na casa de Deus valia de fato e vale mais do que 1000 dias nas tendas da perversidade. Oh, amados, quantas pessoas já apagaram da memória esse tempo tão gostoso, quando se podia celebrar na casa de Deus, com festa, com entusiasmo, com todo o povo reunido. Saudosa memória, como diz um dos nossos hinos, saudosa memória. Mas em quarto lugar, vejam comigo, que diante desta saudade que ele tem, e dessas memórias que ele tem, dos dias áureos da sua caminhada com Deus, ele precisa acalmar o seu próprio coração, e tem em quarto lugar, a conversa diante do espelho, no versículo 5, confira comigo. Porque estás abatido, minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Tem hora que você precisa olhar no espelho da sua alma e conversar com você mesmo. Tem hora que você precisa ser o seu próprio terapeuta, o seu próprio consolador. Tem hora que você precisa chamar a atenção de você mesmo. Você que está aflito, você que está inquieto, você que está desassossegado, você que está numa quarentena de alma, você que está abatido, você que está desanimado, você que está sentindo o seu ânimo desidratar e murchar, é hora de você olhar no espelho da alma e dizer: por que estás abatido, ó minha alma? É hora de levantar, é hora de ter ânimo, é hora de ter coragem, é hora de se erguer. Mas notem vocês, que este homem não busca ânimo ao confrontar a si mesmo, dele mesmo. Não é uma questão de
introspecção apenas, não é uma questão de buscar dentro de si resposta para si, não é uma questão de autoajuda, não é uma questão de confissão positiva, não é questão de dizer que você tem a força, que você tem todas as ferramentas e todos os reservatórios suficientes para abastecer a sua própria alma. Não, ele vai dizer ao voltar-se para dentro de si, ele diz: espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. A crise vai passar, o exílio vai acabar, a circunstância adversa é temporária, os inimigos não vão prevalecer. Espere em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu, louvado seja o Senhor. Deixa eu ilustrar isso com um exemplo bíblico. Acho que vocês conhecem tão bem a história de Jó. Eu acho que do ponto de vista humano, eu não conheço nenhuma biografia, nenhuma vida, nenhuma pessoa, nenhum personagem humano que passou por provas tão duras, por vales tão profundos, por noites tão escuras. Mas quando Jó estava no auge da sua dor, no mais profundo poço de angústia, ele arranca do peito um brado de esperança, quando ele diz: uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. Em Deus sempre haverá esperança, sempre haverá esperança. Mas eu quero olhar o segundo ponto deste salmo, irmãos, que é a nostálgica lembrança de Deus. Nós vamos ver isso a partir do verso 6 a 11, veja comigo. Ele está lá nas fraldas do Monte Hermon, ele está lá no local onde nasce o Rio Jordão, ele está vendo as torrentes descendo das encostas e cachoeiras caindo em forma de catadupas, e ele está se vendo sendo arrastado por essas correntezas, e isso é uma imagem do intenso sofrimento do nosso coração. E aqui algumas lições devam ser destacadas. Primeiro, o abatimento deste exilado. Olha o versículo 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Vejam vocês que ele está exilado, lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, que é a montanha mais alta de Israel, cujo cimo fica sempre coberto de gelo, e estas águas do Jordão vão se formando tanto do arroio que brota da terra, como do degelo do Monte Hermon. Ele está lá, exilado, longe de Jerusalém, longe da casa de Deus, longe do povo de Deus, cercado de inimigos. E o que ele confessa para nós é: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Deixa eu fazer uma pergunta: você já sentiu a sua alma abatida dentro de você? Esse tempo aí de pandemia, tem hora que dá uma agonia em você, não? Quando você pensa que vai melhorar, começa a complicar de novo. E quando a alma dele começa a ficar abatida dentro dele, ele começa a fazer o quê? Lembrar-se de Deus. Lembra-me de ti, lembra-me de ti. Mas notem vocês, em segundo lugar, que ele começa agora a narrar no verso 7, uma enxurrada de problemas. Olha o verso 7 comigo, você pode ler comigo o 7, vamos juntos? Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. É como se eu estivesse dizendo assim: o problema se agravou, porque o cenário é este, ele está ali onde brota o Jordão,
E ele está ali numa hora em que a neve, o gelo vai se desligando, vai se desprendendo, e aquelas enxurradas descendo morro abaixo, e vão formando um rio caudaloso, e ele tem seus pés arrancados do chão, e ele é levado por essa enxurrada. Ele tenta firmar os pés e não consegue, e ele vai descendo de abismo em abismo, e vai sendo levado por essas torrentes, por essas catadupas. Não é assim às vezes na vida? Às vezes, e via de regra, um problema nunca vem sozinho, ele sempre vem acompanhado de outros problemas. Quanta gente assim, querendo respirar, querendo botar o nariz para o lado de fora, e parece que as ondas e vagas vão passando em cima dele, vão passando em cima dele, vão passando em cima dele, vão moendo, vão afogando, vão submergindo, vão atormentando a alma. É assim que ele se sente. Talvez é assim que você se sente, você que está aí nos acompanhando. Mas em terceiro lugar, o socorro divino. Olha o verso 8 comigo. Contudo, preste atenção nesta conjunção adversativa. Diante da tempestade de problema, vem uma nesga de esperança. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Preste atenção, a circunstância não mudou. O problema está aí, a crise está instalada, ele está exilado, sua alma está de quarentena, ele está longe da casa de Deus, ele está cercado de inimigos, as circunstâncias são avassaladoras, ele está sendo levado de queda em queda, de abismo em abismo, as circunstâncias estão levando a uma espécie de afogamento. Entretanto, apesar disso, ele diz no verso de número 8, contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Você só consegue viver dia após dia por causa da misericórdia de Deus. Quando você pensa, eu vou perecer, Deus vai lá e bota uma B12 na sua veia, cheia de misericórdia, e você se levanta. E quando chega de noite, em vez de você perecer, em vez de você sucumbir, em vez de você se capitular diante da crise medonha e gigantesca, o próprio Deus, durante a noite, coloca nos seus lábios um cântico, e você faz deste cântico a sua oração ao Senhor. Mas em quarto lugar, veja você a oração do oprimido, no versículo 9, digo a Deus minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Agora você percebe que, embora ele se sinta por um momento esquecido, ele é regido pela fé e não pelo sentimento. Porque tem hora que o seu sentimento é levado a pensar assim, cadê Deus mesmo? O inimigo parece estar até certo, cadê o teu Deus? E eu olho, meu Deus, cadê você? Cadê o Senhor? Onde está o Senhor? Por que eu estou nessa? Por que eu estou passando por isso? Isso é o sentimento, mas a fé diz assim, digo a Deus minha rocha. Agora, quem é o homem que diz que Deus é a sua rocha? É o camarada que não está botando o pé no chão, que está sendo levado de roldão em roldão, de catadupa em catadupa, de abismo em abismo, de onda em onda. A circunstância é que o pé não está no chão, mas Deus diz, pela fé eu creio que Deus é a minha rocha. Oh, louvado seja o Senhor. Nós não somos governados pelos nossos sentimentos, nós não somos governados pelas nossas circunstâncias, os inimigos não podem prevalecer, porque pela fé nós dizemos, Deus é a minha rocha. Mas agora vem o insulto do adversário, no versículo 10, você pode ler o 10 comigo, vamos juntos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, teu Deus, onde está? Veja vocês, amados irmãos, que palavras machucam e ferem mais do que uma espada, do que uma faca afiada.
palavras atingem os ossos, quebram os ossos, esmigalham os ossos. E notem que as palavras dos adversários, dos seus adversários, insultam esse camarada, insultam esse homem de Deus. Mas não está insultando porque ele cometeu pecado, porque ele está em queda moral, porque ele está numa situação de vexame e opróbrio público. Não, não, não. O inimigo insulta na sua fé, nas suas convicções, na sua estrutura doutrinária, nos seus valores espirituais. O insulto do inimigo vem nessas palavras: o teu Deus onde está? Se você é servo de Deus, por que você está nessa? Se você é crente, por que você está nessa crise? Se você serve a Deus, por que a Covid te pegou e jogou num leito de hospital e levou você a ficar entubado? Se você é crente, por que você está sepultando seus mortos? Cadê Deus? Por que você está desempregado? Por que você está nessa crise toda? Por que você está nessa circunstância toda? Por que você está exilado? Por que você não pode nem sequer ir à casa de Deus? Cadê o seu Deus? Ele diz que esse tipo de crítica, ou esse tipo de insulto, era tão forte que chegou a esmigalhar seus ossos. Vocês acham que o mundo está zombando da igreja? Quanta gente zombando da nossa fé, quanta gente escarnecendo da nossa confiança em Deus. Por isso, queridos irmãos, é preciso dizer a você que Deus tem 2 santuários. Este aqui onde nós estamos é um santuário de Deus. Deus habita no meio do seu povo. Mas Deus tem um outro santuário dentro da sua alma. Deus tem um santuário dentro do seu coração. Ele habita com abatido de coração. Ainda que você esteja exilado, sua alma esteja em exílio, sua alma esteja em quarentena, seja lá no seu quarto, seja lá na sua casa, seja lá no seu escritório, seja lá onde você estiver, Deus habita com você, Deus está com você, Deus é a sua rocha, Deus é o seu amparo, Deus é o seu auxílio, e você não pode sucumbir ao insulto dos inimigos. Por isso, eu concluo com o versículo 11, quando ele repete as mesmas palavras do verso 5, e vai repeti-las de novo, no 43:5, porque os estudiosos dizem que o Salmo 42 e o 43 é um salmo só. O Salmo 43 não tem cabeçalho, ele segue a mesma linha de raciocínio. Ele retrata a libertação do salmista. Ele tira o salmista do exílio, lá das terras do Monte Hermon, do nascedouro do Jordão, e o transporta de volta para Jerusalém, para a casa de Deus. E ele vai dizer nos 43:4: então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Você que é de Deus, você que ama Deus, você que está em quarentena de alma, você que está afastado da casa de Deus, impedido de vir à casa de Deus, que você possa também dizer como esse homem: então eu irei ao altar do meu Deus, ao som de harpa, com o melhor instrumento. E para dizer que Deus, não a saúde, não a riqueza, não a prosperidade, não o sucesso é a minha grande alegria, mas Deus é a minha grande alegria. Então, gostaria que você lesse comigo, por gentileza, a uma só voz, o versículo de número 11. Vamos juntos? Porque estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu.
Deus falou comigo e com você pela sua palavra. E agora Deus espera que você converse com a sua própria alma. E pergunte à sua alma: por que estás abatida? Por que te perturbas? E Deus tem uma ordem para mim e para você: espere em Deus. Espere em Deus. E Deus espera que você faça uma promessa para Ele: eu ainda te louvarei, porque Tu és o meu Deus, porque Tu és o meu auxílio. Que Deus nos abençoe. Amém. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.